Em 1914, a Europa acreditava viver o auge da civilização. As cidades cresciam, a indústria avançava, os impérios pareciam inabaláveis. A ciência prometia progresso. A tecnologia conectava o mundo. Mas, por trás dessa aparência de estabilidade, havia rivalidades antigas, alianças frágeis e ambições perigosas. A Europa era um barril de pólvora. E alguém estava prestes a acender o fósforo. No dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado a tiros por um jovem nacionalista chamado Gavrilo Princip. Foram apenas alguns segundos, mas aqueles disparos atravessaram muito mais do que um carro em movimento. Eles atravessaram o equilíbrio do mundo. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia se mobilizou para defender os sérvios. A Alemanha apoiou a Áustria. A França ficou ao lado da Rússia. O Reino Unido entrou para defender seus aliados. Em questão de dias, a Europa inteira estava em guerra. O que muitos líderes acreditavam ser um conflito rápido, transformou-se no maior confronto armado que o mundo já havia visto. Milhões de jovens marcharam cheios de entusiasmo patriótico. Achavam que estariam de volta para o Natal. Eles estavam errados. A guerra avançou rapidamente até que os exércitos ficaram presos em um impasse brutal no oeste da Europa. E então surgiram as trincheiras. Longas cicatrizes abertas na terra, que se estendiam por centenas de quilômetros. Ali, homens viviam cercados por lama, ratos, frio constante e o som ininterrupto da artilharia. A morte podia vir a qualquer momento. Bastava levantar a cabeça alguns centímetros acima da trincheira. Entre uma ofensiva e outra, soldados conviviam com o medo permanente. O solo estava encharcado. Os uniformes nunca secavam. A esperança diminuía a cada dia. Mas o pior ainda estava por vir. Pela primeira vez na história moderna, armas químicas foram usadas em larga escala. Nuvens de gás mostarda atravessavam o campo de batalha, queimando pulmões e cegando soldados. Máscaras improvisadas tornaram-se questão de sobrevivência. A guerra deixou de ser sobre bravura. Passou a ser sobre resistência. Tanques surgiram esmagando arame farpado. Metralhadoras transformaram avanços em massacres. A tecnologia industrial havia sido convertida em máquina de destruição. Enquanto isso, no leste, o Império Russo enfrentava derrotas sucessivas. A crise interna crescia. Em 1917, a Rússia mergulhou em revolução. O czar caiu. Um novo regime emergia. No mesmo ano, outro acontecimento mudaria o rumo da guerra. Os Estados Unidos decidiram entrar no conflito. Com recursos frescos, tropas novas e força industrial, os americanos atravessaram o Atlântico. O equilíbrio começou a mudar. A Alemanha, exausta por bloqueios econômicos e anos de desgaste, já não conseguia sustentar o esforço de guerra. Em 1918, após uma série de ofensivas finais, o colapso tornou-se inevitável. No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, o cessar-fogo entrou em vigor. O silêncio que se seguiu foi quase irreconhecível. Depois de 4 anos de explosões e tiros, o mundo ouviu algo raro: silêncio. Mas o preço havia sido devastador. Mais de 16 milhões de mortos. Impérios inteiros desapareceram. O Império Alemão caiu. O Austro-Húngaro se fragmentou. O Império Otomano foi desmantelado. O mapa da Europa foi redesenhado. Em 1919, líderes mundiais reuniram-se no Palácio de Versalhes para formalizar o fim da guerra. O Tratado de Versalhes impôs duras punições à Alemanha: perda de territórios, limitação militar, pesadas indenizações. Muitos acreditavam que aquilo garantiria paz duradoura. Mas, para outros, o tratado não encerrava a guerra. Ele apenas plantava as sementes da próxima. A humilhação, a crise econômica e o ressentimento criaram terreno fértil para ideologias extremas.
2 décadas depois, o mundo mergulharia novamente em um conflito ainda mais destrutivo. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma guerra. Foi o fim de uma era. O fim da ilusão de que o progresso tecnológico significava progresso humano. Foi o momento em que a guerra se tornou industrial, impessoal, mecanizada. E deixou claro que o século XX seria marcado por conflitos em escala jamais imaginada. Tudo começou com alguns tiros em uma rua da Bósnia, mas o eco deles ainda pode ser ouvido na história do mundo moderno.